Este livro é a obra literária mais extraordinária que este mundo já viu. A Bíblia supera em vendas qualquer uma publicação. Este livro foi traduzido para mais línguas que qualquer outro. Algumas pessoas confiaram de tal maneira na ideia de ser este o livro de Deus que até se dispuseram a morrer por este propósito. Mas nas mãos de Nero, essas pessoas serviram de comida aos leões ou foram queimadas vivas por Maria a Sanguinária, rainha da Inglaterra. Outros usaram este mesmo livro como justificativa para as cruzadas que mataram centenas de milhares de pessoas inocentes. Esta é a história de como a Bíblia sobreviveu desde o tempo de Moisés até alcançar o litoral da América a bordo do Mayflower. Numa distribuição BV Filmes. O Livro Eterno. A história da Bíblia. Episódio 4, a Palavra de Deus, da Bíblia do Rei Jaime às Costas da América, 1536 d.C. Após a morte de Tyndale, a Bíblia inglesa foi considerada um livro proibido. Seria necessária uma combinação de manobras políticas para abrir caminho para uma Bíblia inglesa autorizada. O rei Henrique VIII nunca foi um verdadeiro protestante. Tratava-se de uma questão de conveniência política. Contudo, a nova rainha, Ana Bolena, acreditava piamente no movimento da reforma. Suas convicções não eram mantidas em segredo. Ela se esforçou para influenciar o secretário Cromwell a perdoar os crimes de alguns que foram pegos contrabandeando o Novo Testamento de Tyndale na Inglaterra. Na verdade, ela recebeu um exemplar especialmente encadernado deste Novo Testamento, mandado para ela na época em que Tyndale esteve preso em Vilvoorde. Hoje, o exemplar se encontra preservado no Museu Britânico. Ela nomeou Matthew Parker, um célebre reformador, como capelão de sua filha Elizabeth. Por fim, Ana promoveu outro ilustre reformador, Hugh Latimer, a capelão do rei. Tudo indicava que a reforma havia construído uma base sólida sobre a qual poderia se fortalecer. Mas a paixão do rei se voltou mais uma vez para outra dama da corte, Jane Seymour. Estas circunstâncias perturbaram Ana de tal maneira que, em um parto prematuro, ela teve um filho natimorto. Um certo dia de janeiro do ano de 1536, ela entrou em uma sala e encontrou os dois amantes em posição comprometedora. Ela esperava que alguma coisa acontecesse. Mas o quê? E quando? Uma festa foi organizada na cidade de Greenwich, em 1º de maio de 1536. Seria uma ocasião de pompa. As pessoas lotavam as arquibancadas à espera de bobos da corte para diverti-las. O rei e a rainha estavam presentes. A rainha deixou um lenço cair acidentalmente e um homem chamado Henry Norris o pegou e limpou sua testa com ele. O rei aproveitou a ocasião para deixar o local enfurecido. Era evidente que ele estava muito aborrecido, e isto só serviu para deixar a rainha aflita. Ela não sabia por que o rei estava aborrecido. Tentou descobrir, mas não obteve êxito. Foi só na manhã seguinte, quando viu Kingston, o tenente da torre, que a rainha juntou as peças. E ao entender o que estava acontecendo, soltou um grito. Ela foi levada em uma barcaça no rio Tâmisa ao Traitors Gate, na entrada da torre, e foi obrigada a ocupar os mesmos aposentos da cerimônia de coroação. Quando o arcebispo Cranmer soube de sua prisão, ficou estupefato.
Ele não podia acreditar nas acusações feitas contra ela. 3 cavalheiros, incluindo o jovem que pegou seu lenço, foram interrogados sob a acusação de adultério com a rainha. A cada oportunidade, negavam veementemente as acusações. Porém, quando um deles foi torturado, concordou de imediato em assumir a versão que quisessem. Todos foram condenados à morte, inclusive a rainha. Eram 11 horas da manhã de 19 de maio, quando Ana deixou seus aposentos em silêncio, adentrou o pátio desta torre aqui atrás e colocou sua cabeça em um bloco de madeira. A execução foi feita por um francês, ele e seus auxiliares, e conforme prometeu à rainha, decapitou sua cabeça com um golpe de machado. Um tiro de canhão foi disparado da torre para avisar o rei, que estava caçando em alguma parte da vizinhança, de que a rainha estava morta. John Fright, o Persuasor, 1533 d.C. Em novembro de 1527, Bilney foi preso. No seu julgamento em Londres, metaforicamente, as portas do armário se abriram e os esqueletos caíram. O primeiro problema que ele enfrentou foi causado por um homem chamado Thomas Garrett. Ele foi apanhado vendendo 350 bíblias no mercado negro, aqui em Cambridge. E isso pôs todos os amigos de Bilney sob suspeita, levando-os à prisão. Isto só agravou as coisas para John Fright, porque em Oxford, um homem chamado John Clarke foi descoberto lendo a Bíblia em seu próprio quarto para vários estudantes. Isto pôs em suspeita e levou à prisão todos os outros amigos de Bilney que estavam em Oxford. E entre os estudantes que foram presos estava John Fright. O grupo ficou preso em uma caverna nos subterrâneos da universidade. Em 7 meses, 4 deles morreram devido às condições deploráveis. Os que foram soltos foram obrigados a carregar feixes de madeira e a queimar uma coleção de livros proibidos. Fright conseguiu escapar desta punição e cruzou o Canal da Mancha rumo a Antuérpia. Lá ele conheceu Tyndale e criaram um forte laço de amizade. No tempo em que esteve longe da Inglaterra, ele escreveu e publicou vários manuscritos e demonstrou uma lógica convincente. Seu conhecimento da Bíblia e seus ataques diretos à doutrina romana eram incontestáveis. Nunca se soube o porquê, mas Fright cruzou o Canal da Mancha de volta à Inglaterra e acabou sendo levado à torre. Outros reformadores não manifestos, Cromwell e Cranmer, o mantiveram como prisioneiro da coroa. Ele obteve certos privilégios e liberdades. Durante este tempo, Fright levou o debate de sua cela ao prelo e teve como inimigo da reforma ninguém menos que Sir Thomas More, o chanceler da Inglaterra. Tendo desprezado muitas oportunidades e incentivos para uma fuga, ele foi levado à Catedral de São Paulo em 12 de junho de 1533, foi julgado, condenado e trancafiado na prisão de Newgate, que fica bem aqui atrás de mim. Durante o tempo em que esteve preso, ele conheceu um alfaiate de 24 anos chamado Andrew Hewitt. E esses 2 homens condenados à mesma pena pelos mesmos crimes se tornaram grandes amigos. Em 4 de julho de 1533, os 2 foram trazidos aqui para Smithfield. Foram acorrentados de costas e separados por um mastro. Ele tinha acabado de completar 30 anos e o corpo e o espírito de John Fright se separaram aqui em Smithfield. Smithfield levou consigo muitos homens e mulheres que se dedicaram à reforma e ao seu amor à Bíblia inglesa. John Nicholson, conhecido como Lambert, foi levado a julgamento por suas divergências doutrinárias no altar.
Em 16 de novembro de 1538, ele foi julgado e condenado no Westminster Hall. 4 dias depois, foi queimado em Smithfield. O vento não estava a favor. O fogo foi mantido baixo e as pernas foram reduzidas a cotos. Ele teve de se agarrar às correntes. Os soldados ficaram impacientes e o empurravam com lanças. A esta altura, as mãos dele pegavam fogo. Ele as exibiu para o povo e gritou: "Só Cristo, só Cristo." A primeira Bíblia autorizada, 1538 d.C. Embora Tyndale jamais tenha concluído a tradução do Velho Testamento, John Rogers pegou sua pena e, usando a alcunha de Thomas Matthews, concluiu o trabalho. Depois enviou os manuscritos para um editor inglês. O editor ficou tão impressionado com a obra que a mandou para o arcebispo Cranmer, a fim de obter aprovação oficial. O arcebispo exibiu os manuscritos para o rei Henrique. E ele miraculosamente deu aprovação oficial para uma Bíblia inglesa, que seria impressa na Inglaterra pela primeira vez. Com exceção da parte do Velho Testamento, esta era a tradução de Tyndale da Bíblia. Na verdade, no fim do livro de Malaquias, as iniciais de William Tyndale figuram orgulhosamente. Isto foi apenas 3 anos após a última oração de Tyndale: "Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra." As notas de rodapé da Bíblia de Matthews eram extremamente anticatólicas, o que não ajudava nas relações exteriores. Cromwell, secretário do Estado, decidiu que outra Bíblia deveria ser impressa. Miles Coverdale suavizou as notas de rodapé da Bíblia anterior e em 1539 a Bíblia Grande foi concluída. A Bíblia Grande não passou de uma edição da tradução verberada de Tyndale. Aqui, ela estava no mercado com inteira liberdade, vestida com nova roupagem. Uma proclamação real foi feita. A Bíblia deveria ser comprada por todas as paróquias da Inglaterra e foi dado um prazo limite para a compra. Com o passar do tempo, o preço dobrava a cada mês até que todas as igrejas da Inglaterra possuíssem um exemplar da Bíblia inglesa. O povo deveria ter livre acesso a ela e poderia lê-la na hora que desejasse. A igreja também deveria disponibilizar um leitor para aqueles que não fossem capazes de ler. A Bíblia não foi um presente da igreja para o povo, mas do rei. O rei Henrique era a figura central, e ao seu lado ficavam Cranmer e Cromwell, segundo os quais ela deveria ser distribuída pelos sacerdotes ao povo. Ela seria a Bíblia inglesa dos 20 anos subsequentes. Embora as cinzas de Tyndale estejam espalhadas em terra estrangeira sem sepultamento, pelo menos esta Bíblia lhe serve como lápide. A Bíblia Grande foi, em todos os aspectos, fruto do seu trabalho e memorial de sua vida. A ira de Maria Sanguinária, 1533 d.C. Henrique VIII foi marido de 6 mulheres, amante de muitas concubinas e pai de muitos filhos ilegítimos. Apenas 3 filhos legítimos sobreviveram à infância: Maria, Elizabeth e Eduardo. Em 1546, Eduardo se tornou automaticamente o herdeiro do trono aos 9 anos de idade. A influência que prevaleceu na sua vida foi a doutrina reformadora. Ele era um verdadeiro protestante e a causa dos reformadores parecia fortemente estabelecida. Contudo, sua saúde era fraca e após 6 anos no trono, ele faleceu. A linhagem masculina terminara e a filha mais velha, Maria, herdou o trono.
Ela foi tão comprometida com a doutrina católica quanto seu meio-irmão havia sido com a doutrina protestante. Acreditava que era seu direito celebrar a missa em sua capela particular, e se alguém tentasse criar problemas, logo recorria ao primo Carlos V. E Carlos V ameaçava entrar em guerra em nome da liberdade religiosa. Era filha de Catarina de Aragão, e sua mente foi povoada pelos episódios infelizes que aconteceram com a mãe na infância. Como o casamento de sua mãe foi considerado ilegal, ela foi tida como filha bastarda, e às vezes era obrigada a servir de dama de companhia para sua meia-irmã mais nova, Elizabeth. Tinha 20 anos de idade quando sua mãe morreu, mas não permitiram que entrasse no quarto para vê-la. Não lhe concederam sequer um momento de paz para se despedir da mãe. Sua vida foi extremamente atormentada, incluindo uma ameaça de morte. Maria revelava um temperamento dócil no início do seu reinado. Mas as atitudes e as pressões mudaram. O fervor religioso de Maria logo se tornou evidente, e uma nuvem negra pairou sobre a causa dos reformadores na Inglaterra. Ela jurou vingança ao arcebispo Cranmer, que havia aprovado o divórcio de sua mãe com Henrique VIII, tornando-a ilegítima, e mudado a religião da Inglaterra para protestante. Cranmer, Nicholas Ridley, o bispo de Londres, e Latimer foram presos. A leitura da Bíblia voltou a ser proibida na Inglaterra, e a migração de pessoas da doutrina reformadora encheu as cidades livres da Europa. Mas John Rogers, um prebendeiro de São Paulo, era obstinado. Ele pregava em São Paulo a verdadeira doutrina ensinada no tempo do rei Eduardo. Ele advertiu sua congregação contra o papismo pernicioso, como se referia. 10 dias depois, foi preso. Muitas das pessoas que aguardavam a execução aqui na cidade de Londres ficavam presas na Torre de Londres. Mas muitas delas ficavam neste local aqui atrás, atual Old Bailey, o principal tribunal penal da Grã-Bretanha, mas que naquela época era a infame prisão de Newgate. 9 dias antes de Thomas Hooper ser executado em Gloucester, em 4 de fevereiro de 1555, um homem preso neste local atravessou a rua rumo a Smithfield para ser queimado na fogueira. Talvez o nome de John Roger lhe seja familiar, porque ele também era conhecido pela alcunha de Thomas Matthews. Ele foi assistente de William Tyndale e foi ele quem compilou a Bíblia de Mateus. Isto 18 anos antes deste episódio, quando foi levado da prisão para Smithfield, onde uma multidão aguardava para vê-lo, e entre eles sua mulher e seus filhos. Ele teve muitos filhos, mas não permitiram que dissesse uma palavra a nenhum deles. 6 dias antes, ele teve de enfrentar uma comissão nomeada pelo cardeal Pole, e Gardiner o condenou à morte. O motivo desta condenação foi a sua recusa em aceitar o caráter cristão da Igreja Romana e sua recusa em aceitar que os elementos da ceia de Cristo se convertessem no corpo e sangue de Cristo. No dia 4 de fevereiro de 1555, ele foi trazido aqui para Smithfield para ser queimado na fogueira. Ele foi o primeiro de 300 homens que sacrificaram suas vidas por este propósito durante o reinado de Maria Sanguinária. E Bradford, que seria submetido ao mesmo julgamento, fez um comentário a respeito de sua prisão. Disse que ele abriu o caminho corajosamente. Nicholas Ridley, bispo de Londres, e Hugh Latimer foram provavelmente os mártires mais famosos da Reforma Inglesa. Ridley foi capelão do arcebispo Cranmer. Ele apoiou integralmente a opção protestante de Cranmer. Sua teologia da Eucaristia influenciou o livro de oração comum. Hugh Latimer era um católico fervoroso,
e Thomas Bilney, em Cambridge, foi o responsável pela conversão deste extraordinário pregador. Bilney pediu a Latimer que ouvisse sua confissão. Durante 2 horas no confessionário, Bilney confessou seu amor pela Sagrada Escritura e o conforto e a confiança que ela trouxe ao seu coração. Latimer foi levado às lágrimas e se tornou um grande pregador do protestantismo. Foi preso no final do reinado de Henrique por conta de sua objeção à teologia católica. Porém, quando Eduardo ascendeu ao trono, foi solto. No ano de 1553, Maria Sanguinária subiu ao trono, e ele foi intimado novamente a comparecer diante de um tribunal em Westminster. Desta vez poderia ter escapado e partido das Ilhas Britânicas, mas optou por não fazê-lo. Em 1554, ele ficaria em uma cela na Torre de Londres e 2 amigos dividiram esta cela com ele: Ridley, o bispo de Londres, e Cranmer, arcebispo de Canterbury. Posteriormente foram transferidos para a cidade de Oxford, mais especificamente para a igreja de St. Mary, onde seriam julgados. Tanto Latimer quanto Ridley foram interrogados por se recusarem a aceitar a doutrina da transubstanciação, opondo-se à teologia católica. Mas eles não cederam. Ridley, o primeiro a entrar no local de execução, ergueu as mãos em direção ao céu. Quando viu Latimer com um olhar de aprovação, correu em sua direção e o abraçou, dizendo: "Tenha bom ânimo, irmão, pois ou Deus abrandará a fúria das chamas, ou nos dará força para suportá-las." Depois foram levados à fogueira e de joelhos oraram com grande fervor. Localização do mastro onde pessoas foram queimadas em Oxford. Após ouvir um sermão que os criticava severamente, foram amarrados ao mastro e a madeira incendiada. Quando as chamas começaram a se levantar ao redor, o velho Latimer se virou para o seu jovem amigo e disse: "Mestre Ridley, seja corajoso. Aqui na Inglaterra, pela graça de Deus, neste dia, vamos brilhar como luz de velas que jamais se apagará." O velho Latimer tinha então 70 anos de idade quando seu corpo desfaleceu sobre as brasas mortais. Foi o livro eterno que transformou sua vida, que o confortou no sofrimento. Ele viveu para pregá-lo, e este mesmo livro transformou toda a Inglaterra. Senhor Jesus, receba o meu espírito. 1556 depois de Cristo. O arcebispo Cranmer foi submetido a julgamento. Em 1556, ele foi destituído do posto por uma comissão especial de Roma, cujo propósito era humilhá-lo. Sua tunicela sacerdotal e sua estola foram arrancadas de seu corpo. Um barbeiro raspou sua cabeça. Ele se encontrava desgastado. Em outubro do ano anterior, havia sido forçado a testemunhar as horríveis mortes de Latimer e Ridley na fogueira. Enfim, ele recuou e escreveu 5 retratações. A rainha Maria e o cardeal Paul sustentavam que ele deveria ser queimado na fogueira, mas só depois de fazer uma profissão de fé. Chovia no dia 21 de março de 1556, e a solenidade foi transferida para o interior da igreja de St. Mary. Poole condenou Cranmer por seus crimes e depois o chamou para fazer uma profissão de fé. Porém, mal chegou à metade de sua profissão, houve uma guinada de 180 graus. Ele disse: "Eu repudio e rejeito as coisas escritas por minha mão que são contrárias à verdade do meu coração e escritas pelo medo da morte. Já que minha mão insultou ao escrever o contrário do que sente meu coração, que minha mão seja a primeira a ser punida. Se eu for levado à fogueira, que ela seja a primeira a ser queimada." Como Cranmer continuou a vilipendiar o Papa e os sacramentos, Poole ordenou que Cranmer fosse retirado do recinto.
mas não foi nada fácil acompanhar o velho enquanto ele se dirigia impetuosamente para o mastro. Ele se despediu dos amigos e o fogo foi ateado a seus pés. Cramer colocou a mão direita esticada no fogo e disse: "Esta mão insultou." Ele só a recolheria uma vez para limpar o rosto, e depois a recolocaria até que queimasse por completo. Suas últimas palavras foram: "Senhor Jesus, receba o meu espírito." Depois desfaleceu e foi consumido pelas chamas. 2 anos mais tarde, após 300 pessoas terem sido condenadas à morte na fogueira, Maria Sanguinária morreu devido a uma enfermidade. Em 17 de novembro de 1558, Elizabeth, sua meia-irmã, subiu ao trono. Na cerimônia de coroação, ela foi presenteada com a Bíblia. Ela a recebeu com amabilidade, a beijou publicamente e prometeu lê-la com frequência. Em 1559, ela repetiu o ato do irmão Eduardo VI. Cada paróquia deveria ter um exemplar da Bíblia completa. Tradução pelo Comitê, 1557 a 1586 d.C. Na época do reinado de Maria Sanguinária, os reformadores de Genebra dedicavam seu tempo a elaborar outra tradução da Santa Escritura para o inglês. Ela foi concluída em 1560 e foi chamada de A Bíblia de Genebra. Foi uma Bíblia singular, a primeira elaborada por um grupo ou comitê em vez de um só indivíduo. O grupo incluía John Knox, Miles Coverdale, William Whittingham e outros menos conhecidos. Estes homens tiveram acesso a João Calvino quando precisaram de colaborações importantes. Dispunham de uma fonte de material maior do que a disponibilizada a qualquer tradutor. Trabalharam meticulosamente em cada detalhe. Seu método de tradução foi adotado posteriormente pelos eruditos que trabalharam na versão do rei Jaime. Embora nunca tenha sido sancionada para uso público na Inglaterra, tornou-se rapidamente uma Bíblia popular devido ao tamanho pequeno. Ela foi a Bíblia dos puritanos e se tornou a Bíblia do exército da Commonwealth. Em 1559, Elizabeth, então rainha, nomeou Matthew Parker como arcebispo de Canterbury. Ele era professor da faculdade de Corpus Christi em Cambridge. Graças à sua insistência, surgiria uma nova Bíblia inglesa. Ela foi chamada de a quarta revisão da tradução de Tyndale. Também foi fruto de um comitê, desta vez de 8 ou 9 bispos. Ela se tornou conhecida como a Bíblia dos Bispos. Esta Bíblia era realmente necessária, como ele acreditava, devido à crescente influência da Bíblia de Genebra. Na verdade, a Bíblia de Genebra estava causando 2 problemas. Em primeiro lugar, ela estava tomando o lugar da versão autorizada, que era a Bíblia Grande na época. Em segundo lugar, ela minava a autoridade dos bispos. Quando a rainha Elizabeth subiu ao trono e os reformadores voltaram sob a influência de João Calvino, um movimento chamado puritanismo teve início na Inglaterra. O movimento pelo puritanismo contaminou outro movimento. Esse movimento voltado para o não conformismo. Quando começaram a enfatizar a castidade, e eles estavam indagando a castidade na vida do clero, isto realmente se referia aos bispos daquela época. O resultado disto foi uma investigação para buscar uma nova forma de administrar a igreja. O movimento alarmou o arcebispo Parker, pois ameaçava destruir o respeito que as pessoas deviam ao clero. Ele achava que a nova tradução restabeleceria o seu prestígio. Se, por um lado, seguiam a Bíblia Grande nas partes históricas, os livros proféticos carregavam a nítida influência da Bíblia de Genebra.
Era onerosa e pesada. Seus termos eclesiásticos não eram apropriados ao homem comum. A Bíblia dos Bispos resistiu por 40 anos e 20 edições. Ela foi considerada a mais fraca de todas as Bíblias da Reforma. O livro mais vendido de todos os tempos, 1611 d.C. Elizabeth morreu, e como não deixou filhos, Jaime VI da Escócia, filho de Maria Stuart, se tornou herdeiro do trono inglês. Ao contrário de sua mãe, foi criado com fortes convicções protestantes. Escocês convertido por John Knox, era presbiteriano até a alma. Então, antes mesmo de chegar a Londres, Jaime se reuniu com um grupo que lhe entregou a petição milenária. Tratava-se de uma petição assinada por 800 puritanos, na qual pediam ao rei que abolisse certos rituais religiosos, tais como o sinal da cruz no batismo. Isto levou Jaime I a requerer uma investigação a respeito das solicitações que supostamente estavam em desacordo com a Igreja. E a reunião foi realizada aqui em Hampton Court em 1604. No terceiro dia de conferência, o Dr. John Reynolds, líder do grupo puritano, alegou que a existência da Bíblia dos Bispos era a confirmação da inferioridade de outras traduções, quando comparada com a edição de Genebra. Seu argumento era incontestável. Ou a Bíblia de Genebra passaria a ser aceita como a versão autorizada, ou seria preciso elaborar uma tradução melhor. A última sugestão mexeu com a vaidade do rei. E assim, em 22 de julho de 1604, o rei anunciou a escolha de 54 homens que trabalhariam sob a liderança de Richard Bancroft, bispo de Londres. O trabalho só começaria 3 anos depois, com a nomeação de 47 tradutores. Eles foram divididos segundo 3 centros acadêmicos da Inglaterra: Oxford, Cambridge e Westminster. 2 comitês em cada local. Os livros foram separados e cada homem elaborava sua própria tradução. Em seguida, ela era submetida à aprovação dos outros membros do grupo. Posteriormente, passava pelo crivo dos outros 5 comitês. Depois de revisada, era mandada a um comitê composto pelos 12 maiores eruditos, que chegavam a uma conclusão na revisão final. Foi a maior tradução da época, obra dos grandes estudiosos daquela geração. Os conhecimentos do grego e do hebraico ampliaram-se intensamente, e finalmente Shakespeare, Spenser e Marlowe e outros enobreceram a literatura com um novo estilo. Este livro foi considerado a maior obra-prima da literatura inglesa, sem paralelo nas gerações anteriores e até mesmo posteriores. A Bíblia estava destinada a ser o livro mais vendido de todos os tempos. Os Pais Peregrinos, 1580 a 1620 d.C. Em 1580, um jovem chamado William Brewster frequentava a faculdade Peterhouse em Cambridge. Embora Brewster fosse incapaz de determinar os objetivos de sua atividade acadêmica, ele sofreu influências e adotou a doutrina dos puritanos. Ele desempenhou um papel fundamental na fundação de uma nova colônia que se tornaria uma nação. Brewster se tornou amigo de outro jovem, cujo nome era William Bradford. Em 1602, eles começaram a caminhar 19 quilômetros até Gainsborough para louvar na igreja separatista. A igreja havia acabado de nomear John Smythe, um homem educado em Cambridge, como pastor. A congregação se considerava uma instituição independente e distinta, que só deveria prestar contas a si mesma. Esta posição lhes custou a perseguição do Estado. Em 1606,
Smythe, o pastor, e vários congregados foram obrigados a seguir o caminho do exílio. Eles fugiram para Amsterdã, onde Smythe se tornou médico. Nesta época da história, a Holanda era famosa pela tolerância religiosa e atraiu muitos grupos religiosos perseguidos. Brewster convidou os membros que restaram a ir para sua propriedade em Scrooby, em Inglaterra, e se tornou conselheiro espiritual deles. John Hobson estava entre os que se congregaram nesta igreja secreta. Ele era ministro em Norwich e teve de fugir de lá em nome da própria segurança. Isto trouxe suspeitas e perseguição à congregação de Brewster. Muitos membros perderam suas propriedades, pagaram multas pesadas e sofreram duras sentenças de prisão. Logo se tornaria evidente que o caminho da liberdade de culto passava forçosamente pelo exílio. Estou aqui em Fishtoft, a cerca de 8 quilômetros de Boston, em solo pantanoso, onde os pais peregrinos se reencontraram em setembro de 1607. Emigrar da Inglaterra naquela época não era algo simples. Havia uma lei conhecida como Estatuto 13 de Ricardo II, que impedia que alguém deixasse a Inglaterra sem autorização. E para agravar a situação daquelas pessoas, no dia 15 daquele mês, foi expedido um mandado de prisão para William Brewster, mas as autoridades não foram capazes de encontrá-lo. O grupo combinou um encontro com um capitão holandês nas águas lamacentas de Fishtoft. Os puritanos embarcaram bens e familiares, e enquanto aguardavam a subida da maré, foram cercados pelos assistentes do xerife. Os homens foram roubados, as mulheres revistadas despudoradamente, e todos foram levados de volta à cidade de Boston. Quando foram trazidos para a cidade de Boston, a maioria deles ficou presa em outro local. Mas 7 deles, considerados líderes, foram trazidos aqui para o Guildhall e ficaram presos nestas 2 celas. Existe uma tábua ou banco junto à parede, neste lado e naquele lado, e ocorre o mesmo na outra cela. Os 7 homens ficaram presos neste local. Esta escada atrás de mim conduz à sala do tribunal onde foram julgados. Acho que foram tratados com bondade, porque John Cotton era o ministro da igreja local. E John Cotton é o nome do homem que conduziu a migração para a Terra Nova em 1630, 10 anos depois dos pais peregrinos. Sinal de que o povo da cidade teve pena dos peregrinos. Ficaram presos aqui por 1 mês. Depois foram levados a um tribunal em Lincoln, onde eles foram soltos só depois de pagar fiança. Mas na ocasião em que William Brewster retornou a Scrooby, não possuía mais nada. Havia perdido tudo nesta empreitada. Não sabemos quanto tempo eles ficaram presos, mas sabemos que fizeram uma nova tentativa de deixar a Inglaterra. Em 1608, finalmente chegaram em Amsterdã. Somando-se ao grupo que havia migrado antes deles, chegava-se a 100 pessoas. Todos eles haviam deixado a vida rural e foram lançados na competição do mundo do comércio. Eram pessoas simples, absolutamente honestas, trabalhadoras e muito escrupulosas. A mudança em suas vidas foi consumada em meio a uma língua estrangeira. Esta é a igreja onde eles costumavam louvar enquanto permaneceram em Amsterdã. Quase 1 ano depois, solicitaram à cidade de Leiden, 56 quilômetros ao sul, permissão para moradia. Permissão concedida, permaneceriam em Leiden pelos 11 anos seguintes e foram modelo de caráter. Chegaram ao número de 300. Esta é a igreja onde eles costumavam louvar quando moraram em Leiden. O pastor se tornou membro honorário desta universidade. Seus produtos foram adquiridos por outros comerciantes e receberam crédito quando foi necessário.
Na verdade, caixeiros viajantes ingleses como Edward Winslow e Miles Standish se associaram a eles. No decorrer do tempo, ficou evidente que teriam de se mudar mais uma vez. Eram muitos os fatores. Era difícil ganhar a vida neste novo mercado. Os jovens estavam se alistando no exército dos Países Baixos e alguns estavam cedendo às tentações da cidade. Pelo fato de serem uma minoria, corriam o risco de ser absorvidos pela comunidade e eram patrióticos demais para permitir que isto acontecesse. Para completar, a perseguição estava começando a alcançá-los. 2 livros escritos pelos peregrinos chegaram à Inglaterra e Jaime I queria levá-los a julgamento. Todas estas circunstâncias contribuíram para a escolha da nova terra, e muitas opções foram descartadas em favor de um novo lar nas colônias. Um grupo de 70 comerciantes londrinos ofereceu uma proposta que foi aceita pelos peregrinos. Eles teriam direitos sobre a extensão de terra obtida da London Company, com direito à autonomia. Um contingente da Inglaterra se uniria ao grupo de Leiden, e eles cruzariam o Atlântico em 2 barcos. Uma pinaça de 60 toneladas, chamada Speedwell, e um barco de 180 toneladas, chamado Mayflower. Foi neste mesmo canal que os peregrinos embarcaram no Speedwell para iniciar a sua viagem rumo à nova terra. Eles encontrariam o contingente inglês em Southampton antes de enfrentar o Atlântico. A jornada rumo ao Novo Mundo teve início em 5 de agosto de 1620. Havia 30 passageiros no Speedwell e 90 no Mayflower. Após lutar contra os ventos desfavoráveis por 3 dias, o Speedwell começou a fazer água e teve de atracar para reparos em Dartmouth. Reparos feitos, lançou-se ao mar pela 2ª vez. Em dada altura, os 2 barcos já haviam percorrido 300 milhas além do Cabo Land's End, quando o Speedwell começou a fazer água novamente. Assim, as 2 embarcações tiveram de retornar ao porto mais próximo possível, que era Plymouth. Na ocasião, 18 passageiros do Speedwell decidiram interromper a migração para a nova terra. Restaram 102 passageiros e foi resolvido que todos tentariam a sorte viajando no mesmo barco, o Mayflower. Aqueles peregrinos conheceram bem os riscos da travessia do Oceano Atlântico. 180 da Igreja de Amsterdã migraram para a Virgínia em março de 1619. Mas apenas 50 chegaram ao seu destino. O excesso de passageiros e a doença cobraram um tributo pesado. A primeira parte da jornada foi tranquila, até que vendavais fortíssimos começaram a golpear o barco. Uma tempestade atrás da outra. Uma pessoa morreu, mas um bebê nasceu. Por isso, o número de pessoas que chegou era o mesmo que deixara o porto na Inglaterra. Eles só avistaram terra firme depois de 9 semanas em mar aberto, no dia 9 de novembro, e ficaram um tanto preocupados quando descobriram que a terra não estava sob a jurisdição da Companhia da Virgínia. Esta preocupação os impeliu a redigir o famoso Pacto de Mayflower. Dos homens, 41 assinaram o pacto. Acredita-se que isto tenha sido feito neste aposento, a cabine principal do capitão Christopher Jones. O Mayflower ficou ao largo da costa, enquanto 2 expedições partiam em busca de uma enseada. Fora um rápido encontro com os índios, ficaram extremamente entusiasmados com a terra. Porém, foram incapazes de encontrar água doce ou uma enseada adequada. A terceira expedição partiu no dia 6 de dezembro. Vieram em um pequeno bote semelhante a este aqui atrás chamado Shallop, e chegaram à terra.
tendo encontrado muitos milharais e pequenos córregos, retornaram ao Mayflower. Mas boas notícias também os aguardavam, pois o Mayflower, que até então se encontrava na baía de Cape Cod, já podia aportar na enseada de Plymouth. Os 27 dias de expedição haviam, enfim, trazido um fim à viagem. É algo curioso, mas a Bíblia que os peregrinos trouxeram para esta nova terra não foi a versão do rei Jaime. Devido às arraigadas crenças puritanas, eles preferiram a edição de Genebra. Foi das palavras desta Bíblia que eles tiraram determinação e força. Porém, a maior adversidade que enfrentaram em toda a sua história ainda estava por vir. A Bíblia foi o grande sustentáculo nos momentos de grande necessidade. Em 28 de dezembro, decidiram finalmente qual seria a localização da colônia. Começaram logo a construir barricadas. Foi aberta uma rua paralela ao rio. A avenida que partia da pedra foi chamada de Leiden Street. Devido ao rigor do inverno, os atrasos causados pelo Speedwell e a fúria das tempestades que enfrentaram ao atravessar o Oceano Atlântico, chegaram aqui despreparados para o que os aguardava. Os meses de janeiro e fevereiro foram especialmente difíceis. Conta-se que ao fim de fevereiro, 31 pessoas haviam morrido, a maioria mulheres. Quando alguém morria, esperavam o cair da noite para trazer os corpos aqui para Coles Hill, de onde se avistava a enseada de Plymouth, e os enterravam. Nivelavam as sepulturas e plantavam em cima, preocupados particularmente com o que os índios iriam pensar. A doença se abateu de tal forma sobre eles que a primeira casa que construíram foi transformada em um hospital. Mesmo assim, tiveram problemas, porque os doentes eram em maior número do que as pessoas com condições para cuidar deles. Conta-se que, ao final de janeiro, metade dos peregrinos já havia morrido e sido enterrada aqui em Coles Hill. Em meados de março, o sol quente indicava que o primeiro inverno rigoroso chegara ao fim. Os índios estavam muito assustados. Miles Standish organizou uma milícia e posicionou 5 canhões em Port Hill. Em uma manhã de fins de março, outro evento surpreendente ocorreu. Estavam prestes a ter uma reunião quando um índio veio andando pelo meio da estrada e os cumprimentou calorosamente em inglês. Ele já ia adentrando a casa quando o impediram a fim de obter maiores informações. Descobriram que seu nome era Samoset e o índio lhes forneceu diversas informações. Na quinta-feira seguinte, ele os apresentou a Squanto. Squanto falava inglês fluentemente. Ele estava entre os 24 nativos capturados e vendidos como escravos para a Espanha. Conseguiu fugir para a Inglaterra e finalmente retornou à sua terra, onde descobriu que era o único sobrevivente de sua tribo. Squanto, por sua vez, apresentou aos peregrinos outro líder nativo chamado Massasoit, que estava acompanhado por 60 de seus homens. O resultado foi um acordo de paz assinado entre eles que duraria pelos 50 anos seguintes. Em 5 de abril de 1621, o Mayflower içou suas velas e partiu mais uma vez em mar aberto. Era o último elo que unia os peregrinos à Inglaterra. E eles testemunharam o momento em que as velas superiores desapareceram no horizonte. Estes bravos e corajosos peregrinos, do jeito que puderam, se tornaram as sementes de uma nova nação. É preciso destacar que eles foram homens feitos de carne e osso como nós. Eles sacrificaram seus bens, sofreram privações, resistiram ao sofrimento, tudo por um propósito supremo. Eles queriam a liberdade de louvar a Deus de acordo com os ditames de sua própria consciência.
Não podemos esquecer que eles colocaram essa liberdade acima da própria vida e que eles superaram todos os obstáculos colocados no caminho em nome desta vitória. Ao homenagear estes grandes homens, os antepassados desta nação, devemos fazer uma pequena pausa e prestar homenagem à fonte de sua força, o local onde encontraram conforto, o imã que os atraiu por 3.000 milhas em meio às agitadas, tempestuosas e frias águas do Atlântico, longe da civilização. A fonte de sua força foi um livro, a Bíblia. Eles a colocaram em primeiro lugar em todas as questões, na fé e na prática. E é esta Bíblia que conhecemos como o Livro Eterno. Versão brasileira Audio News.